Oi, meus amores, aula de número 3 do módulo 4. A gente começou a entender os prejuízos do trauma, o quanto o trauma realmente pode ser prejudicial e nesse aspecto da constituição do psiquismo. E eu tenho a impressão que você pode ter terminado a aula anterior pensando, ok, mas e o que fazer então, mediante tudo isso? Eu fui abusada aos 4 aninhos de idade, em período total de desenvolvimento psíquico, aos 6 aninhos, fui abusado, né? Existem muitos homens que foram abusados sexualmente. E eu me identifico com muita coisa do que você foi falando, professora, até agora. E eu sei que eu estou impregnado, estou sufocado, eu sei que o quanto isso transbordou, o quanto eu não dei conta, e o quanto isso agora eu começo a entender por que muitas vezes eu começo alguma coisa e não consigo terminar, por que muitas vezes eu não acredito em mim, por que muitas vezes eu tenho comportamentos e depois eu me arrependo e fico pensando, eu não gostaria de ser assim, mas infelizmente eu acabo tendo essas reações tão negativas, porque eu tenho tantos problemas de relacionamento, porque eu tenho dificuldade na minha vida sexual e tantas outras coisas que a gente já conversou aqui. E você está se perguntando, ok, e agora? O que fazer, né? Como dar conta disso? O primeiro passo é exatamente o que a gente está fazendo aqui. O primeiro passo é a compreensão. O primeiro passo é a compreensão do psiquismo. Eu fico pensando como seria bom se a humanidade conseguisse entender o valor da mente, o valor do psiquismo. Muitas vezes a gente valoriza o corpo, se tem um braço, se tem uma mão, se está quebrado, se não está quebrado. A gente valoriza uma parte muito física, mas a gente não consegue ainda entender que mais importante que o físico é essa mente, porque é essa mente que está no controle de tudo. Então, e mais, quando a gente compreende a parte da neuropsicologia, da neurociência, que eu posso modificar, existe algo chamado plasticidade neural. E nessa plasticidade neural eu posso me constituir de outra forma. Eu posso me utilizar da epigenética para mudar, inclusive muita coisa fisicamente. Uma propensão para câncer que meus ancestrais têm, eu posso modificar isso mudando o meu estilo de vida. Então vem aqui, como que é esse processo de cura? Este processo de cura, ele precisa vir como um todo. Eu preciso cuidar da minha mente e preciso cuidar do meu corpo. Quando eu começo a lutar para mudar o meu comportamento de forma proposital, eu estou mudando a epigenética. Quando eu penso, eu preciso fazer exercício físico para eu restabelecer a força interna do meu corpo, a aumentar a minha imunidade. Eu preciso trabalhar a minha química cerebral. Quando eu vou para a academia, os meus neurônios agradecem, porque a química, dopamina, serotonina, noradrenalina, principalmente a serotonina, modifica muito. Então eu preciso ter algumas atitudes no aspecto prático da vida. Eu preciso fazer exercício físico, eu preciso tomar muita água. O meu cérebro, ele precisa de água para se constituir bem. Eu preciso tomar sol, a luz solar me ajuda na sintetização das químicas para que eu preciso. Eu preciso dormir bem. Essa coisa de não dormir, ela é extremamente perigosa para o meu cérebro, automaticamente perigosa para a minha mente. Eu preciso desenvolver confiança, inclusive confiança em Deus, né? Eu preciso de uma alimentação saudável. Sempre que eu optar por alimentos que impulsionam, alimentos que geram ansiedade, eu estarei me prejudicando. Eu preciso de uma alimentação mais natural possível. Então eu tenho que ter algumas atitudes no resgate do meu corpo e tenho que ter atitudes para trabalhar a minha mente. Tudo aquilo que transbordou, que agora a gente já sabe que o conteúdo do trauma
Primeiro, o trauma ele é constituinte. O trauma, é impossível nós termos um ser humano sem trauma. Mas quando que esse trauma ele não é constituinte e é prejudicial? Passa a ser prejudicial. O trauma é constituinte, mas quando é que ele passa a ser prejudicial? Quando ele transborda, quando ele é maior do que eu suporto. Então, na vida adulta, quando eu tenho essa consciência, eu preciso dar conta daquilo que transbordou, porque ele ainda está no meu inconsciente me prejudicando. Então, as atitudes que eu preciso ter, eu preciso ser uma pessoa, desenvolver a característica de não jogar as coisas embaixo do tapete. Não quero saber, passou, não quero estar lembrando disso, vou jogar debaixo do tapete. Quando eu jogo embaixo do tapete, eu mantenho no consciente reservado, mantenho no inconsciente, não compreendo, e tudo aquilo continua me prejudicando. E é incrível, né? Como de forma mais popular as pessoas falam, esquece isso, deixa isso para lá. E assim, não compreende que eu preciso organizar. O fato de eu fechar o guarda-roupa não significa que as roupas que estão lá dentro estão organizadas. Se eu abrir o guarda-roupa, tirar tudo que tem dentro, colocar do lado de fora e dobrando uma peça de cada vez, organizando as gavetas, eu terei um guarda-roupa organizado. Assim é o meu inconsciente. Né? Agora que vocês já sabem, vocês não vão falar subconsciente, vocês vão falar inconsciente. Não está. Então, eu preciso olhar para a minha própria história. Eu preciso tirar tempo para pensar quem foram os meus avós, os meus pais, como eu fui gerada, como eu fui desenvolvida, em qual contexto, o que pertence a mim e o que não pertence. Então começa agora uma caminhada. E eu tenho certeza que quando você escolheu fazer esse curso, você já escolheu pensando nesse processo, nesse degrau que sobe um degrau de cada vez. Eu não posso prometer para você que fazer esse curso você dá conta de todos os traumas, de todas as mazelas, do trauma do abuso. E não é assim. Esse curso é fundamental em um espaço deste crescimento, porque é um degrau de cada vez. É um bom livro, é um bom curso, é uma boa terapia. É uma boa terapia individual, é uma boa terapia em grupo, é um trabalho que se faz, né? É todo um processo. Quantos anos, né? Se você tem 30 anos, foram 30 anos vivendo com os sintomas do abuso. Então não é em um mês que vamos libertar de tudo isso. Às vezes são 2 anos, 3 anos. E eu gosto de pensar que existe aí uma esfera crescente e conforme eu vou trabalhando, eu vou crescendo, né? Eu vou dando essa volta e vou ganhando maturidade, eu vou ganhando mais controle sobre a minha vida, sobre as minhas falas, sobre os meus pensamentos. E a grande questão, o grande objetivo do trabalho psicanalítico é reorganizar essa história, é compreender essa história, é saber o quanto eu estou atuando no momento para minha autodestruição. Me responsabilizar por essas ações no presente, no sentido de trabalhar para que eu consiga mudar, para que eu consiga ter ações diferentes. Mas não dentro de uma ideia positivista do tipo você pode, você consegue. Não. É dentro de um trabalho estruturante, cada dia. Passa a ser um estilo de vida. A busca pela saúde, pelo controle da própria vida, no sentido de você chegar onde você deseja, passa a ser um estilo de vida, quase que, na verdade, um estilo filosófico de vida. Daqui para frente, eu vou trabalhar para que eu consiga ser uma pessoa que me respeite mais, que tenha mais maturidade, que seja mais assertiva.
uma pessoa que consiga ser mais realizada, uma pessoa que está mais de acordo com a vida, né? Então, é todo esse processo de caminhada. E a gente vai descobrindo esse caminho enquanto caminha, porque cada um tem o seu próprio trajeto, embora as histórias de abuso elas sejam muito parecidas, infelizmente. Embora os sintomas sejam muito parecidos. E algumas pessoas no processo terapêutico individual ou em grupo chegam e falam: eu nunca falei sobre esse assunto com a minha família, mas agora eu quero falar. E aí eu digo, se você quer falar, está na hora de falar. Agora você já consegue pronunciar. Outras já falam mais, eu vou abrir um Instagram e vou me tornar uma ativista e vou falar a respeito do que aconteceu comigo no meu relato. E eu quero ajudar pessoas ok, é o caminho que você está fazendo, a sua descoberta nessa trajetória, né? Mas as coisas elas vão se modificando conforme nós vamos trilhando esse caminho, o caminho vai se abrindo e cada um vai fazendo essa descoberta. Uma coisa é certa, viver as consequências do abuso, viver o estado de sofrimento, viver de forma inebriada, e muitas pessoas optam por drogas e por bebidas alcoólicas para não pensar, para ir empurrando a vida, é manter-se no sofrimento, é prolongar o sofrimento. Mas lembrar de tudo isso, trabalhar tudo isso também é muito dolorido, mas é como uma onda. Você precisa pular essa onda gigantesca para chegar num lugar de paz um pouco mais adiante. Se eu quero nadar em águas limpas, se eu quero nadar em águas mais saudáveis, eu preciso pular essa onda. E eu volto a falar para você que enquanto você está pulando essa onda inicial, que é esse encarar dessa terrível verdade, você pode ter dor de cabeça, náusea, vômito, mal-estar, agressividade. Por quê? Porque é a mesma afetividade que a criança passou no momento do estado de sofrimento em que ela vivenciava. E às vezes a gente não lembra, às vezes não, na maioria das vezes não lembra da condição afetiva daquela criança em estado de sofrimento. Mas quando a gente está falando nesse assunto e movimenta todo esse mal-estar, saiba você que esse mal-estar, na verdade, ele sempre esteve em você, só que de forma um pouco latente, mas é o sofrimento da criança. É isso que você passou aos 4 aninhos, aos 5, aos 6, aos 7, aos 8, quando passou por toda a situação de abuso. Nesse módulo nós teremos aqui as 3 aulas e vamos partir agora para o módulo 5, dando continuidade aí às nossas falas a respeito de tudo isso. E ainda tem muita coisa para compreender nesse passo a passo. Se você precisar rever as aulas, reveja. Porque às vezes eu estou aqui falando algo e você está ouvindo, mas ainda há uma resistência por encarar essa verdade, essa história, essa dor. E aí às vezes uma frase, uma fala que eu falo, você não se atenta porque ainda está num processo de fuga dessa verdade tão dura. E aí é necessário, às vezes, se prontificar e ouvir de novo, para se apropriar daquela colocação que, às vezes, é fundamental. Então, assistir várias vezes a mesma aula. E cada vez mais a gente vai se aprofundando para entendendo como que é esse processo traumático, por que acontece tudo isso, né? Todo esse movimento. Mas é possível fazer algo. É possível, o processo de cura, ele é possível no aspecto da reconstituição psíquica, no aspecto de tomar a rédea da vida nas mãos e começar a pensar, eu quero me livrar de tudo isso, portanto eu vou lutar contra tudo isso. Mas sempre que você perceber que você não deu conta, não se decepcione com você. Lembre-se que isso é um trajeto e é uma estrada muito dolorida, onde se pisa em espinhos cada vez mais. Então precisa ter paciência.
Ah, mas eu já tenho trabalhado isso há um ano, como isso eu acho que não tem jeito. Tem jeito, é porque é lento mesmo, porque é um estilo de vida. É um estilo de vida que precisa ser modificado em busca da saúde psíquica e do bem-estar. Então, o processo de cura, ele vem com esse caminhar. Quando você começa a destapar a boca da chaminé, o vapor sai e você para de psicossomatizar tanto, de sofrer tanto, porque canaliza novamente uma forma saudável de vivenciar todo esse processo. Beijo e até o próximo módulo.